Boa noite para quem estiver ouvindo, boa noite. Que espero que estejam todos bem, né? E que a gente possa retornar o mais rápido possível para as nossas aulas, né? Hoje nós vamos ver o livro dos médios, o capítulo de efeitos físicos, os fenômenos de transporte e de levitação, né? São fenômenos extremamente interessantes, né? E que não são tão comuns assim, são fenômenos extremamente raros, né? Cujos médiums também são raros, né? E precisam de condições especiais para acontecerem. Então vamos lá. O fenômeno de transporte, o que ele é? Ele é o transporte de objetos para onde o médium está, ou então do lugar para um outro. Então, tem várias histórias, né, que a gente ouviu, que está escrito nos livros, tanto do Kardec como do Leon Denis, Ernesto Bozano, Aksakov, todos os contemporâneos do Kardec, e mais atualizado, alguns espíritos como o Chico Xavier, André Luiz, né, que tratam e falam sobre esses fenômenos. Então, o que que acontece? O médium, ajudado pelos espíritos, né, ele consegue transportar um objeto de um lugar distante, né? Esse espírito traz esse objeto para aquela reunião, para aquela sala, e depois, ou então, ele pode colocar numa outra sala um objeto, por exemplo, daqui, ele pode passar para uma outra sala, ou um outro lugar, né? Normalmente, esses fenômenos acontecem com objetos pequenos, então, os relatos que a gente lê nos livros é de joias, é de flores, é de frutos, é de confeitos, né, doces, de objetos pequenos, e que estão no mundo real, né? E eles são reais mesmo, eles não são materializados como era a aula passada, né? Eles são reais mesmo. Então, se ele transporta uma fruta, é uma fruta mesmo. Você pode comer e ela é uma fruta, uma maçã é uma maçã, tá? Uma joia é uma joia, é uma pedra, né? É um doce ou qualquer coisa assim, né? Então, até o Kardec pergunta, né? Você fez um transporte, por exemplo, de um doce, né? Esse doce você pegou aonde, né? Aí o espírito até, ele não sabe muito bem como ocorre o processo, a maior parte são espíritos que não entendem muito bem como é que faz, sempre são ajudados por espíritos que querem provar isso daí. Então, ele vem e fala assim, eu não sei, eu peguei de uma padaria, por exemplo, tá? Na verdade, esses objetos são, entre parênteses, furtados mesmo, né? Se eles são manipulados, se eles são industrializados, eles são furtados, né? Pode surgir pedras da natureza e são tirados de montanhas, sei lá da onde, né? Tem casos que depois eu vou contar que retirou do mar, né? E é mais importante, são sempre objetos nossos, né? Que vivem aqui no planeta Terra mesmo, não vêm de outro planeta, tá? Então, Kardec pergunta, e se eu quisesse que você me trouxesse uma outra coisa, de um outro lugar, de um outro planeta? Ele fala, isso daí eu não dou conta de fazer, isso daí eu não sei fazer, né? Então, esses espíritos são espíritos mais terra-terra, para manipular esse fluido do espírito e fazer esse transporte, né? São fenômenos. Eu pus essa flor porque eu já ouvi, né? Eu já até contei na aula passada, né? Que minha mãe assistiu uma sessão de materialização e que os espíritos fizeram fenômenos de transporte de flores, né? E eles apanharam as flores na redondeza, tá? São fenômenos raros para comprovação da presença e das manifestações dos espíritos. Então, hoje, a gente não vê tantos fenômenos de materialização ou de transporte como era antigamente documentado, porque a documentação servia para quê? Para que se comprovasse o fenômeno, né? Que existe algo mais e que os espíritos podem manipular essas coisas. Então, hoje é raro, porque hoje, se um espírito quer se comunicar, ele se comunica de outra forma, né? Que não o fenômeno de transporte. E como ele ocorre, esse fenômeno, né?
Então, normalmente o médium, ele está num estado mais especial, até sonambúlico, né? O que é o sonambulismo? É um estado de dependência da alma. É o relógio daqui de casa. Pera aí, deixa eu tocar e eu vou voltar aqui. Bom, vamos continuar, vai. Então, como que ocorre o fenômeno, né? O fenômeno ocorre da seguinte forma: o médio ele pode estar no estado sonambúlico ou em vigília. O que é o estado sonambúlico? É o estado de independência da alma mais completo do que o do nosso sono. Então, a gente se desdobra. O sonâmbulo, ele se desdobra de uma forma que ele usa o próprio corpo para se manifestar. Então, esse é o sonambulismo comum, né? E o médio, ele tem que estar nesse estado, porque assim ele consegue manipular melhor as energias perispirituais, né? O fenômeno ocorre mais ou menos semelhante, como o de materialização, como eu expliquei na aula passada, né? Ele tem que ter afinidade com o fluido do médium e o do espírito manifestante, aquele que vai fazer o transporte, né? E quanto maior capacidade de expansão perispiritual do médium e também de penetrabilidade nesse fluido do espírito, mais fácil se dará o transporte, tá? Tem que ter uma afinidade grande, né? Às vezes o espírito manifestante ele nem sabe que isso ocorre, tá? E às vezes o médium também não sabe de que forma ele faz esse transporte, tá? Ele ajuda nesse transporte, né? E isso acontece com esses médiuns especiais, né? O tamanho do objeto é importante porque quanto maior e mais pesado, mais manifestação fluídica ou manipulação fluídica esse espírito precisa. Então, mesmo sem ele saber como que ocorre o fenômeno, muitas vezes ele precisa de uma quantidade muito grande. E isso debilita o médium, né? Por quê? Porque ele tem que expandir mais fluido perispiritual, né, ectoplasma, e ali ele necessita desse material para transportação. Na literatura, a gente tem muito fenômeno de transporte, né? Esses fenômenos, eles são todos misturados, como eu vou falar mais para frente, mas tem alguns médios que se destacaram no fenômeno de transporte, né? Atualmente, que faleceu há alguns anos, o Sai Baba, né, que era um indiano, e que os relatos, né, e tem até filme, ele movimentava a mão, né, e aí fazia aparecer um objeto na mão. Esse objeto muitas vezes era relógios, joias, era pedras preciosas, brilhantes, era dinheiro, era moeda, né? E aí as pessoas falam, mas ele pegou de algum lugar? Provavelmente sim, se foi transporte, né? Então, provavelmente sim, né? Tem um caso que eu vi num site, que depois vocês podem entrar e procurar, e que o rapaz conta uma história seguinte, que uma moça, quando ela era jovenzinha, ela ganhou um colar. E esse colar me parece específico assim para ela, porque era gravado as coisas da formatura dela. Então era um colar de formatura. E ela foi na praia. E mergulhando lá na praia, ela perdeu o colar. Ok. Muito tempo depois, ela foi conhecer o Sai Baba lá na Índia. E conversando não sei se conversando com ele, ele chegou para ela e falou assim: venha cá você, né? E ela até ficou espantada e falou assim: olha aqui que eu me fez assim, aquele gesto que ele fazia e trouxe assim na mão era o colar dela, né? Que ele tinha buscado. É um fenômeno de transporte provavelmente, né? E era o mesmo colar que tinha se perdido há 20 anos atrás, tá? E além disso, tem vários outros casos de fenômeno de transporte que ele fazia, né? Bom, eu não estou falando da personalidade, porque aqui nós não estamos falando do médium, porque médium, todos nós somos numa escala maior ou menor. Esses médios, eles são médios especiais pela qualidade de energia que eles desprendem.
né? Mas o fenômeno em si é inexplicável para o ser humano que não estuda esse tipo de ação, né? Então, não é o médium ser famoso ou não ser. Isso pode acontecer com várias pessoas, né? Mas isso não quer dizer que é um fenômeno comum, não é um fenômeno comum. Tem uma outra história também do livro do Mulheres Médiums, tá? Agnes Gupp, não sei se fala assim, e que ela, nas sessões de transporte e materialização, ela transportava muitas frutas e flores e tal. E naquela época, o Wallace, que era um escritor famoso, né, da época, ele estava nessa reunião, então das pessoas amigas pediu, por exemplo, que ela trouxesse um girassol. E ela foi lá e buscou um girassol. E aí o Kardec pergunta, né, quando ele conversa com os espíritos, perguntando como esse fenômeno ocorria. Então eles falam assim, você pode me pedir o que você quiser, que eu busco, né? Tem que ser, e ele falou assim, você vai buscar lá no outro hemisfério? Ele falou, posso buscar, né? Então a distância e o tempo e a leveza do objeto, né, parece que não tem, a não ser a leveza do objeto, parece que não tem muita importância para os espíritos, né, que a gente sabe disso, né. Então os fenômenos de transporte, eles são muito especiais, né. Então como que ocorre o fenômeno de transporte? No livro dos médiuns, o Erasto fala o seguinte, aqui nós temos uma imagem de um médium, né, de um homenzinho e de um espírito, e de uma canequinha. Então, como é que faz um espírito transportar, por exemplo, lá de fora para cá dentro, né? Então, ele fala assim, que é o envolvimento fluídico desse objeto, né, esse fluido é do espírito, né, de fluidos da natureza, do ambiente onde eles estão, né? O Leon Denis fala assim que, na maior parte das vezes, as energias saíam até, muitas vezes, do solo, das paredes de onde eles estavam, do ambiente, né? E acontecia o fenômeno. Então, esse fazia o quê? Fazia com que esse objeto se tornasse invisível por um tempo, até a sua reapresentação no momento e local oportuno. Bosano já fala um pouco semelhante, né? É uma desintegração e reintegração do objeto transportado, né? E talvez, conforme o caso, se use um ou outro desses projetos, mas o fenômeno é indiscutível, né? Não importa de que forma os espíritos fazem isso, né? Eu acho que estudiosos hoje estão fazendo melhor esses fenômenos, né? De levitação, de materialização, e estão estudando mais isso daí, né? Porque são forças da natureza que a gente desconhece e não usa, né? Algumas coisas a gente já está usando, né? Hoje nós já temos algumas coisas que podem facilitar. Bom, o próximo fenômeno é o fenômeno de levitação. O fenômeno de levitação é um fenômeno que ele pode ser tanto mediúnico, quando o espírito está ajudando, doar energia para que esse fenômeno aconteça, ou um fenômeno anímico, né, da própria pessoa. É lógico que tudo aqui que nós estamos falando tem muito de anímico, mas também tem muito de mediúnico, né? Então, o que é o fenômeno de levitação? É a possibilidade que o médium dá, né, de ou ele se elevar, como é o exemplo aqui da foto, que é o médium Daniel Home, ou em 1887, por aí, em 1880, em torno de 1880, que foi muito bem documentado o trabalho de levitação desse médium. Ou ele pode se elevar, ou elevar pessoas que estão ao lado dele, ou objetos, como se subtraísse a gravidade, né? Esses fenômenos hoje. Então, resumindo tudo que nós falamos em algumas aulas, né? Materialização, o que é? É a possibilidade de um médium especial que produz energia suficiente ectoplasma para que um espírito possa se materializar. Ele pode materializar desde objetos pequenos, né?
manipulando esse ectoplasma, ou então aparecer a sua mão, ou então ele mostrar-se, né, através do seu corpo perispiritual para as pessoas todas que estão assistindo poderem vê-lo, tá? Aí vem o fenômeno de transporte, é transportar, é a possibilidade que o médium tem, através da expansão perispiritual, os espíritos utilizam desse momento e transportam objetos de um lugar para outro, tá? São geralmente objetos pequenos, tá? Eu esqueci de contar para vocês a história do mar, né? Então, vou contar agora. Então, o fenômeno de transporte é tão incrível que muitas vezes teve um médium, essa Agnes que eu contei para vocês, que eu tinha esquecido de contar esse exemplo. Uma das pessoas que estava na assistência, pediu para ela trazer para ela areia para a reunião. Areia do mar. Ela não só trouxe areia, como ela trouxe água junto, salgada, e trouxe uma estrela do mar viva, andando ainda, né? E algumas algas, e areia e tudo mais, e colocou em cima da mesa onde eles estavam, tá? Então, para a gente ver o que é o fenômeno de transporte, sempre uma coisa ligada à terra, coisa física, tá? Levitação, o que é levitação? Levitação é a possibilidade que a pessoa tem, pode ser ajudada pelos espíritos ou não, né? É um fenômeno mais anímico, de romper a barreira da gravidade. Então, ela pode fazer consigo mesmo, pode fazer com pessoas ou com objetos que estão ali, né? A levitação, é como se ele flutuasse no ar, tá? Hoje a gente já tem estudos, né, sobre isso daí e a gente promove ciência em cima disso, né? A transfiguração pode ser anímica, ele mesmo pode se transfigurar, então é a pessoa que tem a possibilidade de permitir que o seu corpo perispiritual assuma uma nova forma física, ou que ele já tenha vivido, ou que ele é mais jovem, né? Ou de algum outro espírito e que se transfigura, né? O melhor exemplo de todos, né? Nós tivemos Jesus na transfiguração, que aparece até no Evangelho, e que os espíritos viram o Espírito de Jesus, né, no formato de Cristo, né, resplandecente, cheio de luz, né, um espírito extremamente evoluído, né, que a luminosidade era tanto que chegou a cegá-los, né. E a transfiguração do Divaldo, né, com Bezerra de Menezes, né, que ele falou com a voz do Bezerra, as características transformadas do Divaldo, né. Bicorporeidade é a possibilidade que aquele espírito tem, anímico, né, dele mesmo, de estando aqui, adormecer, nesse momento, o corpo físico fica aqui, o perispírito assume uma forma quase materializada e é possível até ser tocado, né? E vai para um outro lugar, tá? Aí, audiência e clareaudiência. A audiência é ouvir as coisas do mundo espiritual e clareaudiência, ter a percepção de alguma coisa que nós aqui, como humanos, né, nós não conseguimos. É uma percepção um pouco maior. A clareaudiência é ouvir os sons ou coisas do mundo físico. A vidência, que é eu permitir que eu veja as coisas do mundo espiritual, ou, por exemplo, quadros que os espíritos criam, ou então espíritos, né, no dia a dia, né, tanto sonolento, acordado, né, com o olho aberto, com o olho fechado, e clareaudiência, que são percepções do mundo físico que vão desde uma sensação até uma percepção clara de uma coisa que vai acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo distante, e que a pessoa percebe e entra em sintonia, ok? Então, todas essas manifestações de efeito físico, elas podem ser associadas, né? Ter somente uma dela, o médium pode ter somente um indivíduo, ter somente uma dela, ou então ter vários fenômenos juntos. Então, às vezes, o médium, ele é de materialização, ele é de transporte, ele tem clarevidência ou vidência, tá? Aí depende do médium ou então do indivíduo, se for anímico. Depende também, depende dessa qualidade especial do médium, né?
Depende dos espíritos que estão lhe ajudando. Então, depende do espírito querer favorecer alguma coisa, ou ter a possibilidade, ou saber fazer manipulação daqueles energias, né? Depende também da necessidade daquele momento, né? Então, a gente observa que os fenômenos físicos, eles atuaram com mais, apareceram com mais vigor na época do Kardec, que necessitava de uma confirmação do além físico, né? Do além de ter alguma coisa física, né? Além do ser humano aqui reencarnado, uma coisa mais espiritual, mostrando a presença dos espíritos entre nós, né? Também depende muito da assistência, né? Quem está assistindo, que grupo é este que está assistindo, né? Quem participa dessas sessões, né? Então, quanto mais a pessoa tem motivos superiores, melhores elas acontecem, né? O Leon Denis conta que muitas vezes, quando eles estavam fazendo fenômenos de materialização, produzindo, né, em sessões especiais, as energias elas se transformavam saindo do solo, das paredes do ambiente, do médium, é claro, e da assistência também, né? Isso produzia um melhor efeito, né? A aparência do espírito ou do material que era produzido ali naquele momento era mais fácil, tanto fenômenos de transporte também de acontecer, né? E daquele momento, né? Como que era aquele momento, né? Vários exemplos do Sai Baba, ele estava em momentos de concentração, ele escolhia as pessoas que ele queria conversar, né? Ele perguntava para as pessoas, por exemplo, o que é que você deseja de mim? Então, dependia muito do momento, né? Então, é interessante que ele falava, ele contou para um rapaz, né, que é esse do vídeo que eu assisti, que ele perguntava, o que você deseja? E a pessoa falava, eu desejo um anel, né? E ele transportava um anel ou materializava um anel. E ele falava assim, vai chegar um tempo que a pessoa vai falar o que você quiser me dar, né? Porque ele queria dar coisas espirituais, não coisas físicas, né? Então daí a gente imagina. Então depende muito do momento, da época do século, talvez, né? Outra coisa é que esses fenômenos eles servem para ajudar as pessoas, né? Para fazer o crescimento dessas pessoas. Então, muitas vezes são as materializações, os fenômenos de transporte, eles são utilizados para fenômenos de cura, né? Então, a pessoa se sente mais aliviada, é reconstituído células, né? É transportado. São alguns fenômenos que a gente tem que estudar mais sobre isso, né? Então, eles ajudam também o despertar um interesse sobre algo além do material. Quer dizer, nós não somos só essa coisa física, esse corpo físico, né? Além do nosso corpo físico, existe o corpo perispiritual, existem os espíritos que a gente desencarna e continua vivo lá do outro lado. Então, é uma maneira de comprovar tudo isso daí, né? E a gente nos faz pensar. Se todos nós somos espíritos, se todos nós temos a possibilidade da inteligência, assim como temos o dom da mediunidade, em menor ou maior grau, nós podemos fazer esse tipo de manifestação, né? Como eu falei, um é percepção lá mínima, é um pontinho especial, outro não, é o fenômeno exacerbado, é o fenômeno já todo constituído, né? Então, o que eu tenho feito com esses tipos de manifestações, que são anímicas, muito delas, que são ajudadas por espíritos, outras, né? Como que eu tenho me transformado, né? Como eu transformo o ambiente onde eu vivo, do meu trabalho? A gente sabe que o pensamento é uma energia e que transforma, né? Como é que eu tenho trabalhado essas manifestações físicas, né? Que tá aqui no nosso dia a dia, né? Como é que tá sendo a minha percepção das coisas, né? Será que eu ignoro? Será que eu não ligo, né? Eu tenho que me posicionar, né? Se eu acredito nisso, se eu sei que isso existe, né? O que é o que eu tenho feito com isso, né? Hoje a gente já tem vários estudos ligados a essas manifestações. É lógico que não está ligada ao espiritismo, mas que comprova essas manifestações. Eu lembro que quando eu li
o primeiro livro do André Luiz, que ele fala da possibilidade da volitação dos espíritos, né? Que tinha espírito que ele mesmo não conseguia volitar, que precisava ser ajudado pelos espírito, não conseguia volitar. Ele precisava ser ajudado por outros espíritos para que ele pudesse tirar o pé do chão, né? Entre parênteses, né? Então, aí depois com a vontade dele, ele conseguiu a primeira saída, né? E ele se sentiu muito realizado, né? Quando ele conta, por exemplo, então veja as possibilidades que nós temos. Eu não estou dizendo que nós vamos sair daqui volitando, não é isso. Mas que nós temos essa possibilidade interior de transformação, nós temos. A gente não sabe que tem, né? A gente não usa. A que nós temos, né? Então, desenvolver a coisa. Quando ele conta que em nosso lar tinha aquele trem que ia de segundo em segundo para os lugares, né? E que não tocava o solo, né? Hoje a gente já tem esse trem aqui, né? Na Terra, né? No planeta Terra. São os trem-balas, né? Que volitam em cima do trilho, né? Não tem contato com o trilho por causa o magnetismo que ele é usado. É a mesma função, é a mesma coisa, né? Na verdade, é usado como material das coisas que nós temos, né? E é exatamente isso que acontece esses fenômenos físicos, né? Então, o que a gente tem implantado na nossa vida e que esses fenômenos acontecem sem que a gente perceba, né? O que a gente tem feito, por exemplo, com o nosso próprio corpo físico? Não vou nem falar da nossa casa, do ambiente da nossa casa, da energia da nossa casa, do nosso trabalho, onde a gente anda. O que a gente tem feito? Vamos falar do nosso corpo físico. Como que a gente tem transformado as nossas células, né? Como é que a gente tem alimentado energeticamente as nossas células, né? E assim vai para um monte de coisa. Então, quando a gente estuda o livro dos médiuns, eu sempre falo, né? A pessoa fala assim, mas eu não sou médium, por que eu preciso estudar o livro dos médiuns, né? Nós todos somos médiuns. Repito mais uma vez, nós podemos não ser médium ostensivo, de estar trabalhando com a mediunidade, mas que ela existe em nós, ela existe. Então, a partir do momento que eu entendo que eu posso plasmar coisas boas, né? Que eu posso acontecer de plasmar coisas boas através da minha energia, do meu corpo perispiritual, do meu ectoplasma, eu transformo as coisas, né? Como é que a gente faz isso fisicamente hoje, né? Vamos pensar uma casa, né? Quando você vamos supor, você contrata um engenheiro e você fala assim, eu gostaria que você construísse uma casa para mim. A primeira ideia é mental, né, de como eu gostaria. Aí depois vai para o papel. Essa criação no papel, ela primeiro foi feita aqui na cabeça, né? E aí eu plasmo ela no papel. Do papel, ela vai para o tijolo, que é um material mais denso, né? Da ideia, que é um material de tecnologia leve, ela vai para o papel. Do papel, ela vai para o tijolo. Do tijolo, ela vai para uma construção. E essa construção, ela nada mais é do que a construção mental de várias pessoas que foram, através da força, através do cimento, através do fio, sei lá o que precisa, argamassa, sei lá, né? Ela vai sendo construída fisicamente, né? Só que onde ela surgiu? Da onde ela surgiu? Da cabeça de cada um, da mente de cada um, do corpo perispiritual, da expansão, né? Então, são exemplos bobos que eu gosto de dar, mas assim, que faz a gente pensar, né? Meu ambiente de trabalho não é bom. Não é bom? Por que não é bom? Como que eu tenho alimentado ele? Então fica aí para vocês pensarem um pouco mais, né? Aqui são algumas referências, tem muita referência, né? Que a gente acha essas daqui, né? Do Livro dos Médiuns, No Invisível do Leon Denis, do Ernesto Bozano, desse Carlos Bernardo Loureiro, não sei se acha esse livro, Mulheres Médiuns. E esse vídeo é desse rapaz, que eu não peguei o nome dele, e ele fala sobre o Sai Baba. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula vídeo. Eu espero que Jesus nos abençoe as nossas melhores intenções, né? Permitindo que o nosso lar, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, o nosso planeta, a nossa cidade, né, seja beneficiada. Devido às circunstâncias, estamos longe, mas logo, se Deus permitir, nós estaremos novamente perto, né? Longe
do físico, mas perto do coração. Isso que é mais importante, né? Eu agradeço a todos pela atenção. Uma boa noite, que Jesus nos ampare e nos ilumine a todos. E que assim seja.